Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações para que todas as vezes que nós estivermos ao vivo você possa receber aí um testemunho ou uma palavra abençoada. Eu sou o pastor Washington, pastor da Igreja Batista Liberdade. Espero que você seja edificado com essa história, com esse vídeo. Lucas capítulo 2. Porque quero falar esta noite sobre os anjos, especialmente os anjos do Natal. No capítulo 2, o versículo 8 é bem familiar, aquela passagem familiar que quase todos vocês sabem de cor. E havia no mesmo país pastores que moravam no campo, vigiando seu rebanho à noite. E eu amo isso, de que o anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram com medo. E isso diz que eles estavam com muito medo. E o anjo do Senhor disse: não tenham medo, pois eis que lhes trago boas novas de grande alegria, que serão para todos os povos, pois para vocês nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E quero mostrar a vocês como, nestes 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, quantas vezes, e o evento importante que os anjos aparecem, por exemplo, a Zacarias, que era o sacerdote, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, do lado direito do altar de incenso, e quando Zacarias o viu, ele ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo disse: não tenha medo. Vez após vez, quando os anjos apareceram para as pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o anjo dizia: não tenha medo. E então, viramos para o versículo 19, e este anjo se identifica: eu sou o anjo, respondendo a ele: eu sou Gabriel, que está na presença de Deus, e eu fui enviado para falar com você e para lhe mostrar coisas alegres. E então, virando a página, nós encontramos o anjo novamente, desta vez aparecendo a Maria, a mãe do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel, o mesmo anjo, foi enviado por Deus para uma cidade na Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem, noiva de um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Bendita és tu entre as mulheres. Fazemos muito pouco de Maria. Maria provavelmente era uma adolescente com não mais de 15 ou 16 anos de idade, noiva para se casar, nunca conheceu homem nenhum. E o anjo lhe disse: você é a mais favorecida entre todas as mulheres. E o anjo disse para ela: não temas, Maria, porque você vê, Maria ficou com medo quando viu o anjo, mas o anjo disse novamente: não tenha medo, pois você encontrou favor diante de Deus. E esta noite responderei a pergunta: os anjos existem? Acabei de escrever um livro sobre anjos, está em todas as livrarias agora, em toda a América, você pode comprá-lo agora mesmo. E passei o ano passado escrevendo este livro e estudando o assunto dos anjos, e só posso falar um pouco esta noite porque há muito a dizer na Bíblia sobre os anjos. Existem estantes inteiras de livros sobre demônios, ocultismo e satanismo, mas você dificilmente consegue encontrar um livro sobre anjo. E quando fui tentar encontrar alguns livros sobre anjos, só encontrei alguns, e um livro bem pequeno. E então resolvi tentar fazer um livro aprofundado sobre o assunto dos anjos. E eu me perguntei: existem anjos hoje? Eles afetam nossas vidas, eles aparecem para as pessoas hoje. Minha esposa nasceu e foi criada na China, e ela me contou uma história de uma mulher, que era uma mulher chinesa muito ignorante, e ela não sabia ler e escrever. E ela morava naquela parte do país onde eles tinham muitos tigres. E ela tinha ouvido um missionário pregando sobre Jesus Cristo. E isso é tudo que ela não tinha aceitado a Cristo.
E um tigre saltou da selva e agarrou sua filha e foi esticando e carregando a filha, e a filha seria morta em poucos segundos. E então também o tigre pulou sobre ela, e aterrorizada ela gritou e disse: Senhor Jesus, salva-me! E o tigre se tornou como um cordeirinho e foi embora lentamente. Deus mandou um anjo. Há um grande neurologista da Filadélfia que o Reed Digest escreveu há algum tempo, e era uma noite fria de neve, e alguém bateu na porta dele, e lá estava uma garotinha, e uma menininha de 11 anos disse que minha mãe estava muito doente. Você poderia vir visitá-la? Ele não fazia visitas domiciliares, ele era um neurocirurgião famoso, mas ele viu a cara da menininha e então se levantou e vestiu a roupa e foi com ela. E encontrou a mãe e viu que a mãe realmente estava muito doente, provavelmente morreria durante a noite se não tivesse atendimento médico. E então ele ligou para Berlim, chamou uma ambulância e disse para a mulher enquanto esperava a ambulância: sua filhinha veio até minha casa e me trouxe, e ela é uma menininha adorável. E a mãe disse que aquela garotinha, minha filha, ela morreu há 1 mês. As roupas dela estão no armário. Então ele foi lá e abriu a porta do armário, e lá ele viu o próprio vestido, o sapato e as meias, e tudo que a mesma garotinha tinha ido à sua casa. Se Deus não tivesse enviado um anjo, o que seria dessa mulher? E muitas histórias como esta e a de John Paton, o grande missionário para as Novas Hébridas. As pessoas cercaram a casa dele uma noite e eles iam matar ele. E eles tinham munição em suas armas e lanças e todas as armas que puderam encontrar. E estavam atirando e jogando, e de repente pararam e correram, e alguns meses depois foi convertido o chefe que liderou o ataque ao Patton. E eles falaram sobre aquele incidente. E o chefe disse: onde você conseguiu todos aqueles soldados naquela noite? E John Patton disse que não tinha nenhum soldado. Então ela estava toda assim, e ele disse que vimos os soldados cercando a casa com suas armas e ficamos com medo e aterrorizados com o número desses soldados. Deus enviou seus anjos para proteger seu missionário. Lembro-me de quando Ed Rickenback, durante a Segunda Guerra Mundial, ex-presidente da Eastern Airlines e o maior aviador, suponho, da história da América. Quando Ed Rickenback estava naquele bote salva-vidas por tantos dias no Pacífico e eles estavam morrendo e oraram, e uma gaivota veio do nada e pousou em cima de suas cabeças, e ele estendeu a mão e agarrou-a, e eles comeram aquela gaivota e os manteve vivos por tempo suficiente. Lembro-me de Ed Rickenback um dia contando para mim, ele dizia: Billy Graham, acredito que Deus enviou um anjo para nos manter vivos. É verdade, Deus fez isso. Não estou dizendo que esses eram seres angélicos que vieram nessas ocasiões. Não sei, mas sei que este livro ensina de Gênesis a Apocalipse da existência de anjos. Eu preguei um sermão sobre os anjos e recebi milhares de cartas de pessoas me contando experiências como essas, e recebi milhares de cartas de pessoas me pedindo uma cópia deste sermão, indicando que não são pregados muitos desses sermões hoje em dia. Então, chamei o livro de Agentes Secretos de Deus, Anjos, Agentes Secretos de Deus, e estamos tendo agora. Tenho feito as investigações da CIA e do FBI, e suponho que tudo isso precisa ser feito, mas muitas vezes me pergunto por que não temos investigações de agentes secretos de países estrangeiros que estão em nosso país neste momento. Não parecemos estar preocupados com eles, só estamos preocupados com o nosso próprio mundo. Não com o limiar de um ano político, e eu não quero me envolver na política, mas há
agentes secretos aqui, que o diabo tinha seus agentes aqui e Deus tem sua ação. Mas tudo que estamos ouvindo agora é sobre o agente do diabo. Mas Deus hesita que eu queira falar sobre eles. Eles estão tendo uma conferência, estão realizando uma conferência sobre o ocultismo em Bogotá. E então este livro dos leões alfa sobre a segunda vinda do satanismo na América. E o número de americanos que acreditam na pessoa do diabo no ano passado aumentou 12%, de acordo com a última pesquisa que vi. E um grande interesse em livros como Carruagem dos Deuses, cujos olhos que na pré-história astronautas de estrelas distantes visitaram a Terra e naves espaciais. Agora, há uma geração atrás, se você falasse assim, as pessoas pensariam que você era louco. Especialmente se você falasse sobre outra universidade. Mas se você for na livraria universitária comum, você encontrará todos os tipos de livros sobre ocultismo, médium, PES, astrologia e todo o resto. E a ciência subjetiva da parapsicologia é um dos campos de pesquisa acadêmica que mais cresce em nossas universidades hoje. Os sistemas mundiais malignos parecem estar atacando as mentes das pessoas que estão sempre perturbadas e frustradas em nossa geração. E a frustração e a depressão que tantas pessoas estão passando é satânica e é sobrenatural, e estamos envolvidos em uma guerra sobrenatural. E uma batalha sobrenatural está acontecendo neste planeta agora. Mas acho que é hora daqueles de nós que se dizem cristãos se concentrarem nos aspectos positivos da fé cristã. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu pego o jornal e eu vou para a página de entretenimento e eu vejo tarô, sadismo, sexo erótico, todo tipo de coisa para te assustar, para te fazer amar, tudo materialista, muito pouco espiritual. Mas a Bíblia ensina que no meio desse tipo de mundo que Jesus chama de geração má e adúltera, não devemos ter medo, não devemos ficar angustiados, não devemos ser enganados, não devemos ser intimidados, não devemos ficar cabisbaixos, não devemos ficar deprimidos. Por quê? Porque como crentes no Senhor Jesus Cristo, não estamos sozinhos no mundo. O Espírito Santo está aqui com grande poder para ajudá-lo, guiá-lo, levá-lo, dizer-lhe para ungir você, para guiar você, para te ensinar. Mas além do Espírito Santo, existem milhares e milhões de anjos. Eles estão a serviço de Deus a serem enviados para ajudá-lo em momentos de necessidade. Sim, 108 vezes no Antigo Testamento, 165 vezes no Novo Testamento. As crenças da fé judaica e os anjos, a fé católica, a protestante, o Antigo e o Novo Testamento, todos ensinam a existência de anjos. E anjos que apareceram a Abraão, a Jacó, a Isaac, aos grandes patriarcas. Os anjos apareceram e os anjos aparecem em todo o Novo Testamento. E as pessoas perguntam: quem são os anjos? Bem, em primeiro lugar, eles são seres criados. Eles são criados por Deus. A Bíblia diz: pois ele ordenou e eles foram criados, no Salmo 148:5. Somente Deus é incriado e eterno. Agora isso confunde a mente. Não consigo entender como Deus não teve começo e Deus não tem fim. Mas Deus criou os anjos e parece na Bíblia que ele os criou separadamente e individualmente e não apenas como um grupo. Não tenho tempo para entrar nisso esta noite, mas só Deus tem imortalidade total.
E então a Bíblia diz que esses espíritos, você não vê eles agora. Muitas vezes eles aparecem em forma humana, eles assumem forma humana para vir e falar com alguém, como falou com Maria, com Zacarias, com os pastores no campo, lá em Belém, naquela noite, da primeira noite de Natal. Em Hebreus diz que eles são todos espíritos ministradores, não podemos esquecer disso. O escritor de Hebreus diz para receber estranhos, pois assim alguns receberam anjos sem saberem que eram anjos. Alguns de vocês provavelmente receberam um anjo e não sabiam. A Bíblia diz que eles não têm amigos, mas às vezes eles assumem a forma de um corpo. E então a Bíblia diz que eles têm inteligência e poder sobre-humanos. Agora, eles não sabem tudo porque a Bíblia fala sobre coisas que os anjos desejam olhar. Na Bíblia ensina que os anjos não sabem o dia nem a hora da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas a grande característica dos anjos é que eles são obedientes a Deus e isso é um poder infinito. 2 Pedro 2,11 diz que os anjos têm maior poder do que os homens em força e poder. Mas em Apocalipse fala do tempo em que eles vão prender o próprio diabo e lançá-lo no lago de fogo. E acabaremos com o diabo, sobre o qual a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2, anjos de poder. Então a Bíblia diz que há uma grande multidão de anjos, muitos anjos. A Bíblia diz que não há números. Diz em Daniel 7, milhares de milhares ministraram a ele, e 10.000 vezes 10.000 ficaram diante dele. Figura 10.000 vezes 10.000 ficaram diante de Deus. E em Apocalipse 5 diz que ouvia a voz de muitos anjos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 muitos, e milhares e milhares e milhares e milhares. Você se lembra? Em uma noite, o filho da alva, Lúcifer, provavelmente outro arcanjo igual a Miguel, liderou uma revolta contra Deus e cerca de 1/3 dos anjos revoltaram-se. E eles foram expulsos do céu e pousaram neste planeta, chamado Terra. Parece incrível, mas não é. Mas não parece tão incrível quanto alguns dos filmes que sentamos e roemos as unhas assistindo, enquanto alguns dos livros que estão saindo hoje. Não parece nem um pouco incrível, como se você dissesse até mesmo ao meu pai, que morreu há cerca de 12 anos, que os homens foram para a lua. Se você dissesse ao meu avô que os homens com um dia andaram na lua, eu tenho certeza de que eles teriam internado você no asilo. Mas a Bíblia ensina a existência desses seres, e Lúcifer, filho da alva, tornou-se o diabo, o dragão, neste planeta. E ele está determinado a tomar o controle permanente deste planeta e de nós como seres humanos, raça de Deus. E ele tem à sua disposição milhares de demônios, e eu acredito que os demônios hoje estão trabalhando, o demônio das drogas. Há uma conexão muito estreita entre demonologia e drogas. Não temos tempo para entrar nisso esta noite. Todos os tipos de demônios, demônios da guerra, aquele demônio do ódio, aquele demônio do ciúme, o demônio da luxúria, o demônio do preconceito, suas forças sobrenaturais trabalhando, agindo no mundo inteiro. Você já viu tanta violência como há hoje no mundo? Você sabe que Lubbock é uma cidade maravilhosa para se viver depois de ir para as grandes cidades do mundo, para vir aqui para esta cidade maravilhosa em que vocês moram. E ainda assim eu estava conversando com alguns dos editores de jornais hoje e eles estavam comentando algumas coisas que estão crescendo, criminalidade nesta cidade, e é quase assustador.
É real os sequestros, o lançamento de bombas, os combates da Irlanda do Norte a Portugal e de um extremo ao outro do mundo, significa que o mundo inteiro está numa grande convulsão e deixe-me contar-vos, o diabo está bem no meio disso, agindo de tudo. Mas você vê, o diabo não é o Todo-Poderoso. Porque a Bíblia ensina que está chegando o dia que os seres angelicais, os exércitos de Deus, voltarão a esta terra e eles vão destruir o diabo e esses demônios, e todo mundo será livre do pecado e nos livraremos da morte, porque a morte é um julgamento de todos os homens. Você vê, o diabo entrou no jardim do Éden, nós não sabemos como, não sabemos porque Deus não achou por bem nos revelar isso. Temos pequenos vislumbres disso na Bíblia, no capítulo 14 de Isaías, Ezequiel 28. Temos vislumbres de como tudo começou, mas não é dito por alguma razão que Deus não achou por bem revelá-lo para nós, assim como Deus não nos revelou tudo sobre a criação, apenas diz que no início Deus não tenta provar sua própria existência. Há algumas coisas que não saberemos até chegarmos ao outro lado da eternidade, mas sabemos que existe o mal, sabemos que existe o diabo, sabemos que existe demônios, de onde eles vieram e como operam. Não sabemos tudo sobre isso, mas sabemos que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Lutamos contra um mundo de trevas. Agora, o que os anjos fazem? A Bíblia diz que eles adoram a Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que eles se alegram nas obras de Deus. Diz também que eles estavam com Cristo em todos os acontecimentos importantes de sua vida e seus fardos, já vimos isso. E ministraram a Jesus depois da tentação. Eles rolaram uma pedra e anunciaram que ele não está aqui, ele ressuscitou. Foram eles que anunciaram a ressurreição, a conquista da morte no inferno, na sepultura. Foi apenas uma vez que eles não estavam com Jesus, eles não estavam com ele na cruz. Por quê? 12 legiões deles desembainharam suas espadas. 72 mil anjos prontos para vir e resgatá-lo. E Jesus disse: não, guarde suas espadas, fiquem onde vocês estão. Eu amo essas pessoas estão condenadas, a raça humana está condenada. A raça humana está sob a sentença de morte, do inferno e do julgamento. E a única maneira pela qual a raça humana pode ser salva é eu levar seu julgamento, seu inferno, sua morte nesta cruz. E quando Jesus Cristo morreu, aconteceu uma coisa misteriosa que não podemos compreender a sua profundidade. Deus tomou os seus pecados e os meus pecados e a minha morte e o meu inferno e colocou-los sobre Jesus Cristo. E ele tornou-se o portador dos pecados para nós, de modo que agora Deus diz: eu perdoo você, eu te perdoo, eu posso te perdoar por causa do que Cristo fez na cruz. Não, os anjos não foram ruins por não resgatar Jesus. Jesus morreu sozinho por você, crucificado publicamente, e aquelas centenas de pessoas zombando dele. Estou pedindo para você se apresentar e receber Jesus Cristo esta noite publicamente, abertamente, diante de um público muito simpático que está aqui orando para que você venha e deixe que ele seja o Senhor e mestre, seu salvador da sua vida. Sim, e eles também, a Bíblia ensina que os anjos executam a vontade de Deus. Eles fazem a vontade de Deus. Eles podem até influenciar os assuntos de grandes nações, e eu acredito que o grande conflito que vem acontecendo neste país há muito tempo é um grande conflito espiritual entre as forças das trevas e as forças da vida, entre os demônios e os anjos. Uma batalha invisível está acontecendo e você e eu no meio disso, e temos que escolher um lado. Eu estou pedindo a você esta noite para escolher um lado. Você sabe, Jesus disse algo muito estranho no 8º capítulo de João. Ele disse: você é de seu pai, o diabo.
O que ele queria dizer com isso? Jesus disse às duas classes de pessoas que ouviam ele, aqueles que estavam indo para o céu e aqueles que estavam indo para o inferno, ele disse que você deve fazer uma escolha. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou você escolhe o diabo e segue o caminho dele e ouve todas as suas mentiras. Ele diz para você adiar, ele diz que o caminho dele é o melhor. Ele está sussurrando suas falas. A Bíblia diz que Jesus disse que ele é o pai de todas as falas mentirosas. Paulo o chamou de grande mentiroso. Ele é o grande enganador, de acordo com as Escrituras. Sim, os anjos em todo o Novo Testamento, eles ajudaram Pedro a sair da prisão. Eles estavam com Paulo quando ele estava naquela noite no oceano, pois um anjo do Senhor estava ao meu lado esta noite e me disse, não temas, Paulo. A Bíblia ensina sobre os momentos de lutas, aflição, tentação e decepção. No momento em que você morre, você é levado pela mão por anjos e escoltado até a presença de Deus. Você não morre sozinho e é por isso